Olá pessoal, a paz de Jesus, que alegria estarmos participando dessa escola estadual de teologia do corpo. Deixa eu me apresentar para vocês, meu nome é Paulo Gustavo, o pessoal me chama de PG, eu tenho 26 anos, sou aqui de Maringá, da Arquidiocese de Maringá, da cidade de Maringá também, participo do grupo de oração São Domingos Sávio. Sou casado com a Islene, sou pai de Davi, que tem 3 meses, graças a Deus. E assim, antes de começarmos a nossa aula, falarmos do nosso tema, eu quero dizer que a teologia do corpo impactou a minha história. Eu digo sem medo que eu sou uma pessoa antes da teologia do corpo e uma depois da teologia do corpo. Então eu louvo a Deus por você estar participando dessa escola, porque eu tenho certeza que assim como Deus transformou a minha história, o meu casamento, a minha vida, a minha sexualidade, a minha paternidade, através da teologia do corpo, Deus tem muito para fazer na sua vida, irmãos. Isso é muito sério, Nós percebemos, não é algo teórico, eu sei a teoria da teologia do corpo, legal, isso nos ajuda muito, mas é algo que nós trazemos para a prática da nossa vida. Eu tive a graça de conhecer a teologia do corpo no final da minha adolescência, ali, começo da minha juventude, com os meus 17 anos, 18, e assim, aquele conteúdo me chamava a atenção e agitava meu coração. E conforme eu fui estudando, fui aprendendo, fui participando de encontros, depois de um tempo dando algumas formações nos grupos, aqui na diocese, em outros locais, aquilo foi mexendo com o meu coração. E eu consigo ver, gente, coisas concretas de transformação na minha caminhada de namoro, na busca pela santidade, na castidade, onde aquilo parou de ser um fardo e se tornou uma graça de Deus, no caminho para o casamento, no casamento, na abertura à vida dentro do casamento, com o meu filho agora. Então assim, meus irmãos, abram o teu coração, porque o que Deus tem para fazer é muito grande. A palavra vai dizer que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não experimentou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus tem uma história linda para escrever na tua vida, na tua sexualidade, no seu chamado ao amor, seu nosso chamado. Não sei se você vai ser engenheiro, médico, pedreiro, sorveteiro, mas uma coisa eu tenho certeza: você é chamado para amar. Amém? Irmãos, então vamos entrar na nossa aula, lembrando que é uma aula mesmo, uma formação, onde nós iremos aprender algumas coisas. Então, se for possível você participar desse momento com papel, caneta na mão, se possível também com a sua Bíblia, já ajudaria muito. Atento, às vezes a gente pensa em assistir um momento deitado e tal, e a gente sabe que 5 primeiros minutos vai, mas depois a gente acaba dispersando. Então, se coloque em postura de quem quer aprender, quem quer conhecer, e vamos juntos nessa, porque temos um conteúdo muito rico para aprendermos juntos, tá bom? Pessoal, então assim, nosso tema dessa aula da teologia do corpo é os efeitos do pecado e a redenção da sexualidade. Os efeitos do pecado e a redenção da sexualidade. Quando nós falamos da nossa sexualidade à luz da teologia do corpo, à luz da doutrina católica, nós temos uma origem, e nós vimos isso. Nós somos criados por Deus para amar. Deus imprimiu em nossos corpos, gente, olha que coisa mais linda. Deus imprimiu em nossos corpos a capacidade de amar como Ele ama. A Trindade é uma comunhão perfeita,
onde o Pai se entrega ao Filho, que se entrega ao Pai, e nesse amor é gerado o Espírito Santo, e Deus coloca em nós, os nossos corpos, de homens, de mulheres, a capacidade de viver essa comunhão, de sermos um, e dessa união também gerar uma terceira pessoa. Olha a coisa mais bela, mais linda. Deus tem um plano para o nosso corpo, plano original de Deus para o nosso corpo, né? Nós somos criados para algo lindo. Então nós temos o plano original de Deus para o nosso corpo, e nós temos o nosso destino, né? Para onde nós vamos chegar. Assim como a Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva e termina com o casamento de Cristo com a igreja, né? A nossa história começa também na sexualidade, na união, e termina também com o casamento, né? Nosso casamento com Cristo no céu, irmãos, casamento perfeito, onde encontraremos sentido para todas as coisas. Então nós temos um início, uma origem, e nós temos um fim último para o nosso corpo, para a nossa sexualidade. Mas nesse meio nós temos uma história, nós temos um caminho, né? Temos de onde nós partimos e onde nós vamos chegar. Mas nesse caminho nós temos toda uma história, né? Como se fosse uma corrida, né? Você tem a ponto de partida, que é a criação do corpo, né? A beleza do corpo, plano original. Eu tenho a linha de chegada, né? Mas nesse meio acontece muita coisa, e é isso que nós vamos falar nessa aula. Vamos falar sobre a nossa história, sobre o nosso caminho, sobre o plano original de Deus para o nosso corpo, que vai chegar a um objetivo, mas é marcado por algumas coisas. Então, assim, nessa história, gente, eu quero falar de duas marcas, né, que nós recebemos nessa caminhada, nesse caminho. Recebemos duas marcas que são importantes para o nosso estudo. A primeira marca que nós recebemos na nossa história é a marca do pecado original. Pecado original onde nós perdemos a pureza, onde tem uma segunda descoberta do sexo, onde nós podemos perceber hoje muitas coisas em nossa história, em nossa vida, que são decorrentes do pecado original. Então recebemos essa marca nessa história, que é do pecado original. Essa é a má notícia, né? Nós podemos ficar tristes, porque, nossa, uma história tão bonita, né? Uma origem, um fim último tão bonito. Por que ela foi marcada por isso aqui? Caramba, estragou a história, né, irmãos? Né? Nós sabemos que sempre a última palavra é de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós temos uma segunda marca. Sabe qual é a segunda marca na nossa sexualidade, no nosso corpo, na nossa história? É a marca do sangue do Cordeiro, que foi derramado para nos redimir. Jesus se fez corpo para redimir o nosso corpo. Jesus se fez carne para redimir a nossa carne. Jesus se fez homem para redimir a humanidade. Então a segunda marca é a marca do sangue do Cordeiro, a marca da redenção. Por mais que nós tenhamos a marca do pecado original, que nos deixa penso ao pecado, que nos deixa mais suscetíveis ao pecado, à tentação, nós temos a marca do sangue do Cordeiro, que nos redime. Por mais que seja impossível nós voltarmos para o estado de inocência original, né, antes do pecado original, mas seja impossível isso, eu posso, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, restaurar a minha história, restaurar a minha sexualidade, restaurar o meu coração. E aqui eu abro um parênteses, né? Talvez você olhe para a tua história e vê só a marca do pecado, a marca daquilo que o pecado causou em você, talvez de uma sexualidade desregrada, talvez pessoas que te usaram. Quero dizer para você, irmãos, olhe também para a marca do sangue de Cristo que está presente na tua história. O inimigo de Deus às vezes tenta apagar ou esconder, né, a marca do sangue de Cristo, mas ela está ali
você foi salvo e você foi redimido pelo sangue do Cordeiro. Então isso é muito importante nós sabermos para a nossa vida e também para a vida das pessoas que nós acompanhamos, né? Nossos grupos chegam tantas pessoas feridas, cada vez mais, gente, os jovens, todos, né? Feridos, machucados. Eu lembro de encontros de cura da afetividade que eu já fui, e era incrível porque assim, no almoço, depois fazia fila de pessoas querendo oração, querendo partilhar, e de adolescentes de 14, 15 anos com uma história arrebentada. Sabe qual que é a esperança disso? É olhar para a marca da redenção de Cristo, que pode restaurar o nosso coração. Essa é a esperança, irmãos, né, para o mundo que nós vivemos. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre essas duas marcas, vamos discorrer sobre elas, beleza? Então a primeira marca, vamos falar um pouquinho sobre a entrada do pecado original e a segunda, a descoberta do sexo. Se você quiser colocar aí, né, escrever, se você estiver anotando, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a entrada do pecado original e a segunda, descoberta do sexo. Porque vocês viram até agora o plano original de Deus para o corpo, aquilo que Deus criou antes do pecado. Então nós vamos ver o que o pecado original ocasionou na nossa história. Então vamos pegar lá em Gênesis 3, né, que é o relato do pecado original, entender um pouquinho o que aconteceu nessa marca. Gênesis 3. A serpente era a mais esperta das feras do campo que Deus havia feito. Ela disse à mulher, que é interessante porque assim, Eva, né, que é a mulher, ela está representando a gente, né, nessa palavra, né? Nós somos a esposa de Cristo, a esposa, né, do Senhor, e Eva também era a esposa. Então, tudo isso que Gênesis traz, a mulher está representando cada um de nós. E a serpente fala: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: é das frutas das árvores do jardim que nós comemos. Só da fruta da árvore que está no centro do jardim é que Deus disse: não devem comer nem tocar nela, senão vocês vão morrer. Aqui também cabe uma parada, né? Eva se aproxima da árvore do meio do jardim, né? Então assim, já começa a tirar algumas coisas dessa palavra. Ou seja, o primeiro pecado, gente, não é a desobediência. O primeiro pecado é a desconfiança, né? Ela desconfia, Deus falou, não pode comer. Mas por que ela foi aproximar da árvore? Se ela soubesse, se tivesse certeza que aquilo que Deus falou era porque era bom para ela, ela não iria nem se aproximar. E a serpente disse: não morrer coisa nenhuma, Deus sabe que vocês, no dia que comer dessa fruta, seus olhos vão se abrir e vocês se tornarão como Deus, conhecedoras do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para comer, atraente aos olhos, uma árvore apetitosa para dar sabedoria. Apanhou a fruta e comeu, e ofereceu ao homem dela a seu lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram, perceberam que estavam nus, e entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas. Essa palavra é muito rica para nós, irmãos, porque o Papa João Paulo II, ele vai, na sua catequese, de número 26, né, catequese de número 26, ele vai dizer assim: pondo em dúvida no seu coração o significado mais profundo da doação, ou seja, o amor como motivo específico da criação e da aliança original. O homem volta as costas para Deus, amor, ao Pai, em certo sentido lança-o para fora do próprio coração. O Papa João Paulo II vai chamar o primeiro pecado original de questionamento do dom. Né? O homem e a mulher foi criado por amor, para amar.
né? Deus promete isso, eles vivem isso, nessa troca de amor entre eles, entre Deus e eles. A criação do homem e da mulher, os seus corpos foram criados para amar, mas quando Eva se aproxima do fruto e come do fruto, Eva representando nós, a esposa de Cristo, ela questiona o dom, ela questiona o presente. O que é questionar o dom e o presente, né? O que é questionar o dom? Isso aqui, será que é bom mesmo? Mas será que essa alegria que Deus nos leva a experimentar é o máximo mesmo que a gente pode sentir? Será que não tem um pouquinho a mais? Será que Deus tem o melhor para nós mesmos? E ela questiona o dom. Por isso que ela se aproxima. Por isso que ela come do fruto. Então, existe um questionamento do dom, né? Entre essa relação da Eva com a serpente, que representa o diabo e Satanás. E é interessante, gente, que o demônio, ele vai bem na área, bem na parte, né, mais bonita, que é a relação de amor entre Deus e a humanidade, entre o homem e a mulher. E o demônio vai ali, ele vai bem no dom, ele sabe, o demônio é astuto, né? Nós sabemos disso, e ele investe nessa área, e irmãos, a estratégia dele continua. Se nós pensarmos hoje, as áreas mais atingidas são as famílias, a sexualidade, os relacionamentos, porque ele sabe que Deus criou a união entre os sexos como a maior forma de expressar o amor de Deus. É por isso que o demônio, desde a primeira tentação, ele investe tanto nessa área. Então acontece aquilo que nós chamamos de questionamento do dom. Isso é importante nessa parte, né, da teologia do corpo. Nessa desconfiança, esse questionamento, nessa aproximação. É como uma criança, por exemplo, que o pai pega um pacote de bolacha para dar uma bolacha para ele, e o pai vai dar a bolacha porque ele ama o filho, mas o filho não espera, o filho quer agarrar, o filho quer pegar a bolacha, como se ele desconfiasse: será que ele vai me dar mesmo? Será? E assim também é com a gente, né? Deus quer nos dar o prazer, a alegria, Deus quer nos dar a satisfação da nossa sexualidade, Deus quer nos dar, irmãos, né, o amor verdadeiro, mas nós, do nosso jeito, a gente quer agarrar, né? A gente não confia que Deus vai nos dar o melhor, nós queremos agarrar o melhor. Então isso é muito complicado na história da humanidade, né? Deus tem um plano, por exemplo, para o sexo, para a relação sexual no matrimônio, algo lindo, maravilhoso, mas nós queremos, não, eu vou tentar antes, eu vou experimentar antes, né? Eu quero pegar, então eu quero agarrar. Então isso está em nós desde o pecado original. Então, com essa história toda, né, que nós entramos aí no pecado original, nós temos a entrada do pecado do mundo, e aqui a gente vai perceber algumas coisas, né? Primeiro, né, vamos falar um pouquinho sobre a segunda descoberta do sexo, né? Isso é interessante também, você está marcando aí. Essa segunda descoberta do sexo acontece após o pecado original, que é a primeira descoberta do sexo. É quando Deus cria o homem, e o homem sozinho, ele vê que ele foi criado para amar, e Deus cria a mulher, e ele olha para o corpo dele, olha para o corpo da mulher, olha para o corpo dela, olha para o corpo dele, e ele diz: nosso corpo foi feito para amar como Deus ama. Meu corpo foi feito para entrega, para doação, né? Meu corpo foi feito para amar, assim como a Trindade, para comunhão, para união, e olhar o outro como um dom, né? Como um ícone. O que é um ícone? Depois a gente vai aprofundar nisso, mas um ícone é quando o que é um ícone no computador, né? Eu clico num ícone que abre uma página, né? Um ícone, na visão desse tempo, ele olhava para o homem, olhava para a mulher e via Deus. A mulher olhava para o homem e via Deus. E a capacidade de amar como Deus ama, de se entregar.
a segunda descoberta do sexo, depois das folhas de figueira, é diferente um pouco a visão. Primeiro, né, que Deus disse que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Mesmo morrer de morte morrida, né? Comeu do fruto, engasgou, infarto, morreu. Não, né? Eles viveram a pior morte de todas, que é a morte espiritual. Sabe, é como se o coração deles estava inflado de amor. É como se murchasse aquele ar. Era como aquele coração cheio de amor de Deus e cheio de amor para amar de verdade outra pessoa, fosse murchado. É como se colocasse um óculos embaçado na vista deles, irmãos. Isso aconteceu. Essa é a segunda descoberta do sexo. Tanto que nós vemos no final da palavra, né? Está aqui. O que acontece depois que eles... Então os olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Entrelaçaram as folhas de figueira e fizeram tangas. Antes eles estavam nus também. Mas por que eles não precisavam de tanga antes? Porque eles viviam a primeira descoberta do sexo. Eles olhavam para o corpo do outro, nu, e falavam: nossa, Deus criou esse corpo para mim me entregar, para amar como Deus ama, para vivermos uma comunhão. Agora mudou essa visão, por isso que eles precisavam cobrir o corpo. O desejo, irmão, sexual, às vezes a gente tem um receio, né? Ai, desejo sexual, não fala essas coisas, meu Deus. Meu desejo sexual foi criado por Deus. Sabe o que é o desejo sexual? Era como, por exemplo, né, eu tivesse um copo cheio de água, imagina, né? Aqui tem um copo. Esse copo está cheio de água, é meu. E a mulher tem um copo cheio de água. Eu olhava para o meu copo e falava assim: eu quero entregar, quero dar esse copo, essa água para ela. Ela olhava para o copo dela e falava: eu quero dar o copo para ele. Então assim, e o desejo sexual era aquela motivação de se entregar. Eu quero amar como Deus ama, eu quero viver a comunhão. Com o pecado original, o desejo sexual foi atingido. Em vez de dizer assim: eu quero dar água para ela, o desejo sexual dizia, depois do pecado original, mudou e falou assim: ó, epa, o copo dela tá cheio, hein? Eu quero aquela água. Você entendeu? Essa troca de visão. Em vez de me doar, de me entregar, eu quero o outro para mim. Eu preciso do outro. Eu quero buscar o outro. Eu quero usar o outro. Eu quero me satisfazer com o outro. Em vez de querer me entregar, eu quero agarrar o outro. Eu quero aquilo que o outro tem, né? Então assim, por isso que entra a vergonha, eles tentarem se cobrir, né? E a vergonha ela traz duas questões, isso é legal você notar também. A vergonha na palavra e hoje, né, por exemplo, né, que nós continuamos usando roupas, ela vem trazer duas questões. A primeira questão da vergonha é que ela indica que eles perderam de vista o significado esponsal do corpo. Então eles perderam a visão do significado esponsal do corpo. Essa primeira questão da vergonha, o primeiro motivo da vergonha, indica que eles perderam essa visão, né? Para eles o corpo, a visão do homem, da mulher, perdeu o significado esponsal. E o segundo motivo da vergonha, né? O primeiro é a perca, e o segundo é de proteção. Ao mesmo tempo que a visão perdeu o significado esponsal do corpo, eu coloco roupas e eles tamparam o seu corpo com as tangas, porque eles precisavam proteger o significado esponsal do corpo da visão do outro, mesmo inconsciente. A visão do outro se torna uma ameaça para nós. Por isso nós usamos roupas hoje, né? Claro, diante de vários motivos, mas não é porque nós achamos o nosso corpo feio, mas que o olhar do outro, manchado pelo pecado original, se tornou uma ameaça para o significado esponsal do nosso corpo. Tem uma história bem engraçada para a gente ilustrar isso. A primeira vez que eu fui no Jesus Litoral, tinha 18 anos e tinha um irmão que foi junto aqui da diocese, e eu lembro que lá até hoje, né,
Depois desse eu fui em todos e sempre, né, o banho é no container, né? Tem um container masculino, um container feminino. Quem já foi vai lembrar. E lá nós temos chuveiros, né? 10 chuveiros, um do lado do outro, só uma pequena divisória do lado. Então assim, aquela coisa de louco, né? Tudo tomando banho e tal. E um amigo meu, primeira vez que ele tinha ido também, tava num horário meio tranquilo, um pouquinho antes de liberar pro banho, ele falou assim, opa, vou tomar banho, primeiro dia. Pegou as coisinhas dele, foi tomar banho, sozinho no container, tomou banho, de boa. Quando ele saiu do container, ele viu umas 3 meninas chegando, né? Depois mais gente. Ele foi observando, elas entraram no mesmo container que ele estava. Ele tinha tomado banho no container feminino. Graças a Deus não tinha ninguém. Mas imagina, ele achou que era masculino aquele. Imagina se ele entrasse e tivesse lá 10 meninas tomando banho, mais 5 na fila, e ele entrasse. Com certeza a reação das meninas seria: opa, moço, você acabou se enganando. Você poderia se retirar? Claro que não, né? Ia ser um tropé. E tacando água, pegando toalha e se escondendo, né? Gente, tudo isso no nosso inconsciente é medo do olhar do outro que se tornou uma ameaça. Olhar do outro que vai querer, lembra, né, que falei do copo? Vai querer meu dom, vai querer a minha água, vai querer aquilo que eu tenho, vai querer me possuir, né? Então, isso foi uma mudança. Por isso que assim, por exemplo, no casamento, né, dentro do matrimônio, Deus criou, o marido e a mulher têm essa liberdade, porque assim, aos poucos o olhar do outro vai deixando de ser uma ameaça, porque o outro entregou a vida para aquela pessoa, pelo menos deveria ser assim. E tem uma palavra que é muito interessante para nós, sobre essa questão de olhar, de visão alterada, né? Eu queria que você pegasse comigo, né? E assim, pega comigo lá, que depois eu vou explicando. Mateus 5, versículo 27, né? Se quiser ir pegando aí. Mateus 5, versículo 27. Enquanto você procura, né, tem 2 termos interessantes também de nós trazermos aqui para nossa conversa, e essa questão do olhar, da vergonha, né? Eu comentei sobre o olhar de ícone. Então, antes era um olhar de ícone, que olhava para o corpo, mas via algo maior, via Deus. Com o pecado original, se transformou em olhar de ídolo. Quando nós olhamos para um ídolo, nós paramos nele, né? Nós idolatramos ele, uma idolatria ao corpo, né? Então essa alteração é perigosa também. E a teologia do corpo, catequese número 31, vem dizer assim: se por um lado a vergonha revela o momento da concupiscência, ao mesmo tempo pode em primeira mão fornecer armas ou meios contra as consequências da concupiscência, né? Então a gente vê esse fator de perca da vergonha, mas também de proteção que a vergonha ocasiona em nós. Então vamos para a palavra, né? Estamos falando dessa mudança de visão, desejo, ícone. Então é interessante nós pegarmos lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 27, vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olha para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Essa palavra é muito interessante, muitas vezes é mal compreendida, né? Em outras traduções vai dizer: quando você olha para uma mulher com luxúria, desejando-a, você já cometeu adultério com ela no seu coração. O que é luxúria, gente? Luxúria é o desejo de possuir a pessoa, né? Ou algo, o desejo de satisfazer, né, com aquilo. Então, e essa palavra ela traz, porque assim, interessante que o homem, muitas vezes, a luxúria do homem está na questão do corpo e do sexo, né?
O homem olha com desejo de se satisfazer sexualmente. A mulher, por mais que o homem também precise da satisfação e muitas vezes busca a satisfação emocional na mulher, e a mulher busca a satisfação sexual muitas vezes, mas de forma mais geral o homem busca essa satisfação sexual e a mulher busca no homem a sua satisfação emocional. Por isso que tem aquela frase, né? Que o homem dá amor para ter sexo e a mulher dá sexo para ter amor, né? Olhando por esse sentido, ela faz uma lógica, né? Mas claro que o homem também busca a questão emocional e a mulher a questão sexual. E olhar nessa palavra nós temos que trazer duas reflexões. A primeira, a questão do olhar, que nós vamos falar um pouquinho, e a segunda sobre a questão do adultério no coração, né, que vai dizer, já comentei o adultério com ela no coração. Então vamos refletir um pouquinho sobre essas duas palavras no nosso estudo. Primeiro, gente, a questão de olhar com luxúria não é simplesmente olhar de relance. Tá passando na rua, eu olhei, nossa, sem querer eu olhei, meu Deus, né? Não é isso, e nem pensamento, passou um pensamento rápido aqui na minha cabeça, né? Por mais que seja voltado à questão sexual, né? Porque a gente não controla isso. Então, assim, o pecado eu olhei, meu Deus, não, pequei. Passou um pensamento. Não. O pecado é o que eu faço com essa primeira tentação, né? Se eu buscar a Deus, não, entrego nas mãos do Senhor, tal, né? E volto meu coração, canalizo, né, os meus impulsos para Deus, tranquilo. Ou me lanço de cabeça nessa tentação. Aí que é o pecado maior, né, da luxúria. É quando eu me entrego, né, naquilo que eu faço, como eu entrego, eu faço algo com a tentação do olhar, do pensamento que apareceu. E quando eu levo isso para a questão do desejo, do uso, né, vamos dar exemplos práticos aqui, né? A pessoa olha, o homem olha uma mulher passando ou vice-versa, e o homem vê aquela mulher, deseja, nossa, né, que elas cantar de pedreiro, ou lá em casa, né, não sei o que, e alimenta aquilo, aquele desejo de possuí-la, nossa, eu ia me satisfazer, eu ia ter prazer com ela, tal, né, eu estou alimentando esse sentimento de luxúria, ou pensamento, né, e a pessoa vai alimentando aquele pensamento. Porque, gente, por que é luxúria? Por que é um pecado grave? João Paulo II ele vai trazer algo muito interessante para nós. Ele vai dizer que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é usar a outra pessoa. O contrário de amar não é o ódio. O contrário do amor é o uso. Porque qual que é a melhor definição de amor? A melhor definição de amor é doação, é entrega. A palavra vai dizer que ninguém ama tanto o seu irmão como aquele que dá a vida pelo seu próximo. Ninguém tem tanto amor como aquele que dá a vida pelo seu próximo. Amor é doação, amor é entrega. Logo, o contrário de amor é o uso, né, do outro. E nós temos uma catequese interessante sobre essa palavra e sobre essa questão, que é a catequese 39, né, que vai dizer: o homem desejando, olhando para desejar, experimenta de modo mais ou menos explícito o desapego daquele significado do corpo. Então, quando ele olha com um desejo de possuir, ele está desapegando, está se afastando do significado do corpo, que está na base da comunhão das pessoas, na entrega, né? Então é importante a gente entender isso, né, em relação à palavra. E outra coisa interessante, gente, aqui, que vale uma reflexão muito importante. A palavra não diz assim: aquele que olhar para outra mulher,
Aquele que olhar para a mulher do próximo, cobiçando... Não, fala uma mulher. Isso aqui é interessante porque se o homem olhar com luxúria, ou a mulher olhar para o homem com luxúria, para um homem solteiro olhar para uma mulher solteira, ele está pecando em seu coração, se olhar com luxúria. Se o homem olhar com luxúria, um homem casado olhar para uma mulher solteira, também. Se o homem solteiro olhar para uma mulher casada com luxúria, também. E agora, olha aqui para mim que isso é importante. Se o homem casado olhar para sua própria esposa com luxúria e deseja possuí-la, da mesma forma ele está pecando no teu coração. Irmãos, o casamento não justifica a luxúria. Eu lembro de um tempo, lá atrás, o pessoal tinha uma brincadeira no grupo que eu participava assim: ah, tem que casar para não pecar, né? Tava namorando, vamos casar para não pecar. E é um sentimento assim, tipo, casou, liberou geral, agora pode tudo. Eu posso usar a minha esposa como eu quiser, eu posso ter relação com ela do jeito que eu quiser, agora tá tudo liberado, ela é minha, eu posso fazer o que eu quiser com ela, com ele. Gente, não, o casamento não justifica a luxúria. Se o homem olha para sua própria esposa ou tenta uma relação sexual com a sua própria esposa com um desejo de possuí-la, com um desejo de usá-la para sua satisfação pessoal, gente, está tudo errado. O sentido do sexo no matrimônio, né, ele só faz sentido dentro do matrimônio, é a doação, é a entrega, é amar como Deus ama. Por isso, né, antes eu atendia bastante jovens, né, na fase do namoro, agora como casado, a gente atende também casais, e nós entendemos assim, por isso que muitas vezes as mulheres têm uma aversão à relação sexual com o próprio esposo, né, a gente escuta muito aquilo, tá com dor de cabeça, né, tô com dor de cabeça hoje e tal. Você já parou para pensar que pode ser uma desculpa porque ela não quer ser usada pelo marido? Pode ser uma desculpa porque ela não quer se sentir um objeto na mão do próprio marido. Então, esse uma mulher é interessante que não é outra mulher, mulher de outro. Não, é às vezes a própria esposa. A gente precisa converter o nosso coração, irmãos. A gente precisa converter o nosso coração, sabe por quê? A gente escuta muitos jovens, e aqui é importante você entender o que eu vou falar, que às vezes falam assim: eu não posso ficar sozinho em casa com a minha namorada. Claro que nós temos que evitar situações de pecado, mas se você não pode ficar sozinho com ela, que você vai querer usar, parece cachorro no cio, né? Alguma coisa está errada aí. Né? Claro que se você não pode, evita a situação, mas converte o coração primeiro, né? Tem que buscar a conversão primeiro do coração. A gente escuta, nós temos que fugir, né? Porque a gente não pode ficar sozinho junto em casa, porque a gente não pode ficar sozinho no carro em casa, ou no carro na rua. Foge da situação, claro, mas você não pode ficar sozinho. Sei lá, você está sozinho, alguém fala, vou sair rapidinho. Gente, pelo amor de Deus, converte primeiro o seu coração. Não é como que vai entrar num casamento assim, agora casou, agora tá liberado, tá tudo liberado, né? Eu vou fazer o que eu quiser, ter relação do jeito que eu quiser, usar da minha esposa do jeito que ela quiser, do meu esposo. Isso é importante pra gente pensar, né? O casamento não justifica o uso, o casamento não justifica a luxúria, tá? Vamos avançar mais um pouquinho, né? Diante de toda essa alteração que nós tivemos, nós temos um campo de batalha, né? Que a palavra vai dizer, né? E aqui é outra coisa interessante, gente. A palavra vai dizer que quem olhar para a mulher com luxúria já cometeu adultério com ela no seu coração. E João Paulo II vai dizer que o campo de batalha é o coração, né? Não é o corpo, é o coração. Tudo começa no coração, o pecado começa no coração. Se você pegar o pecado original,
o pecado começou quando ela foi lá e pegou o fruto? Não. O pecado começou no coração, quando ela desconfia do plano de Deus, quando ela desconfia do projeto de Deus. Começa ali o pecado. Um exemplo claro, né, da questão que o adultério começa no coração é, por exemplo, um homem que adultera no seu casamento. Dificilmente ele vai chegar e vai adulterar do nada, sem pensar. Dificilmente não. Isso é impossível. Primeiro começa a alimentar algo no coração, a luxúria no coração, o olhar que ele alimenta, né? E isso vai fazendo com que ele fale com outra mulher e se aproxime de outra, né? Assim vai acontecendo, né? Tem um amigo, ele uma vez testemunhou, ele vivia a castidade com a namorada dele, eles foram viajar junto com os amigos e tinha 2 quartos na casa e os amigos ficaram em um e eles falaram, não, nós vamos dormir separados. E os amigos começaram a falar para ele, não, o que tem? Dorme no mesmo quarto, vocês não são de Deus, não são da igreja. E disse que ele saiu um dia de manhã, estava na praia e assim, né, na praia as pessoas usam poucas roupas e ele começou a alimentar aqueles olhares que ele tinha na praia, olhar para as mulheres, tal, e ele começou a alimentar no coração dele. Ele falou, começou a ter certeza que naquela noite ele teria uma relação com a namorada dele. E quando a namorada dele estavam juntos ali no quarto, ele começou a fazer coisas que ele já tinha pecado no coração. O adultério começou no coração, o pecado começou no coração, gente. E ali ele caiu, né, no sexo fora do casamento, na fornicação. Então o pecado, o campo de batalha, o ringue, né, não é o corpo, não é o órgão genital, o ringue é o coração, né? Então nós precisamos converter o nosso coração, até porque assim, vou cortar fora o órgão genital, né? Mas você vai continuar adulterando o coração se não converter. Isso é importante. Tudo isso que nós falamos trouxeram algumas consequências, né, para a humanidade, que a gente pode estar citando aqui, né, um pouquinho das lutas, das batalhas masculinas, femininas. Uma consequência de tudo isso, a vergonha do corpo, né, nós já falamos, mas aquele sentimento de medo do olhar do outro, de medo que o outro vai olhar, do que o outro vai fazer com o meu corpo se eu mostrar. Segunda consequência do pecado original, vontade de dominar o outro, né? Olha como que o inimigo tem agido. O homem e a mulher, eles nasceram para ser uma comunhão verdadeira entre eles, se complementar. Gente, o homem e a mulher, eles são iguais em dignidade, mas eles são diferentes no seu corpo e na sua forma de pensar, de agir, de amar, de rezar, em tudo, né? O homem e a mulher são diferentes. E ser diferente não é ser melhor ou pior que o outro. Ser diferente é ser diferente, criatura, né? Então assim, e essa diferença foi criada por Deus para nos complementarmos. Assim como o corpo do homem e da mulher é diferente, graças a Deus, e com isso se complementam, se encaixam. Todas as outras coisas e as diferenças foram criadas para se encaixar, para essa perfeição de união. O que o inimigo de Deus faz? Joga o homem contra a mulher contra o homem. E esse discurso do mundo, né, que o homem tem que ser melhor, que a mulher tem que ser melhor, e o machismo, né, não, o homem ele é superior e a mulher tem que fazer o que o homem fala. E o feminismo, né, não, nós queremos ser igual aos homens, direitos iguais. Claro, direitos são iguais e tem que ser iguais mesmo, né, mas daí a gente vê uma questão, por exemplo, por que as feministas fazem manifestação mostrando os peitos? Porque o homem pode andar sem camisa na rua e a mulher não. Olha só, gente. Porque, né? Não, vamos deixar nosso cabelo do sovaco, das axilas, das pernas grandes, porque o homem também deixa. É uma disputa que vem diretamente do inferno, né? Foi criada pelo inimigo de Deus
né? Uma vontade de dominar, de ser melhor, é uma campanha, né, contra os homens. Você não precisa dos homens, mulher, você não precisa dos homens, tal. É terrível, homem, né? Da mesma coisa, você não precisa das mulheres. É terrível, gente, é terrível, terrível, né? E assim, quando nós falamos, por exemplo, de ideologia de gênero, né? Cada um nasce neutro e vai ser aquilo que quiser depois, né? Que o sexo é uma construção social, gente. Isso é uma obra do inimigo de Deus para destruir a mais bela criação de Deus, que é a união, comunhão entre o homem e a mulher. A desunião, né, entre o homem e a mulher. Daí nós entramos para a batalha masculina e a batalha feminina, e a catequese traz algumas coisas legais para nós nessas consequências. Se eu pegar, por exemplo, catequese 31, vai dizer que a partir do momento em que um homem domina a mulher, a comunhão de pessoas feita de plena unidade espiritual dos dois sujeitos que se dão reciprocamente é substituída por uma relação mútua, diferente, isto é, uma relação de posse do outro, como objeto do próprio desejo. Isso é interessante porque, assim, a relação sexual criada por Deus e a permitida pela igreja é a relação sexual entre os órgãos genitais, né? Pênis e vagina. Porque nessa relação o homem e a mulher se unem, né? Um com o outro ali, são iguais, são né? Iguais em dignidade e tal. Outras coisas vão surgindo, por exemplo, aqui cabe uma marca importante, o sexo anal, né? O sexo anal é um desvio da finalidade. O sexo que era para ser união se torna assim, o homem é superior e a mulher está abaixo. O sexo oral, a mesma coisa, né? Um fica abaixo, o outro por cima. Essa questão de dominação que vai contra o princípio de Deus. No número 32, a catequese número 32, vai dizer: a relação de dom transforma-se em relação de apropriação. Né? E daí a gente começa a ver abusos terríveis, coisas terríveis, sexo com animal, com morto, com várias pessoas, né? Tudo isso é consequência do pecado. Outra parte da catequese número 32 interessante: o corpo não cessa de estimular os desejos por união pessoal, precisamente por causa da masculinidade e feminilidade. Por outro lado, ao mesmo tempo a concupiscência dirige a seu modo este desejo, isto é, confirmado pela expressão ele te dominará, né, que é falado por Deus em Gênesis 3. Agora, a concupiscência da carne, concupiscência é uma inclinação ao pecado, orienta esses desejos para a satisfação do corpo, muitas vezes à custa de uma autêntica e plena comunhão de pessoas. Né? Eu vi uma vez uma placa de um hotel, que resume muito bem o que nós vivemos hoje. Estava escrito assim: vale tudo pelo prazer. Vale tudo pelo prazer. Gente, isso é terrível. Vale tudo pelo prazer. Né? Eu posso fazer o que eu quiser, se for para mim ter prazer. Eu posso usar o outro como eu quiser, se for para mim ter prazer. Né? Isso é satânico, não vem de Deus. Importante nós entendermos isso. Beleza, gente, até aqui? Mas nós temos outra marca, né? O IPG, mas só falou má notícia, né? E a gente poderia entrar, né, nas batalhas, né? Aqui a gente pode citar também o apelo visual, né? Porque o homem tem essa, por ele, principalmente o homem, a mulher também, claro, mas por ter esse olhar manchado pelo pecado original, nós vemos o próprio apelo. Vai ter uma propaganda de carro, de cerveja, qualquer coisa, eles colocam a mulher lá quase nua, né, para trabalhar isso no homem. A pornografia, que nós sabemos que é um dos grandes maus do nosso sexo, tantos jovens, adolescentes, adultos, idosos, mulheres,
afundados na pornografia. Eu atendi uma vez um menino que ele tinha 15 anos, eu ia pregar num encontro em uma diocese, não sei como ele conseguiu meu número, ele mandou mensagem: PG, nós podemos conversar quando você vir aqui no encontro? Eu falei: podemos. E nós fomos conversar no momento, ele bem novo, ele disse assim: PG, eu sou viciado em pornografia. Eu falei: mas viciado quanto? Ele falou assim: eu preciso consumir pornografia todo dia. E ele falou isso chorando, gente. E ele falava assim: PG, eu já perdi vários celulares por causa de vírus, por causa de pornografia. Ele falava assim: PG, eu já saí de adoração, no meio da adoração, para ir no banheiro ver pornografia. E eu não aguento mais. Ele falava: eu não aguento mais, todo momento que eu estou sozinho, ou que eu tenho a oportunidade de ficar sozinho, eu vou ver pornografia. E ele dizia assim: PG, eu olho para as pessoas na rua, andando, e eu imagino elas tendo relação sexual. Eu olho para a mulher e imagino ela pelada. De tanto que aquilo entrou na cabeça dele. Gente, olha só, né? Nosso corpo foi feito para amar, o sexo foi feito para amar como Deus ama, né? E aí vai a postura do homem, que ele tem que ir pegar todo mundo, ou, nossa, tudo isso é consequência. Mulher às vezes querer mostrar o seu corpo, né, para o homem, para, às vezes não para fazer nada, mas, né, para eu ser vista, tá. Mas ao mesmo tempo nós temos a segunda notícia, gente, que é a notícia, que é a boa notícia, né? A notícia da redenção. Né? A última palavra, como eu disse, é de Jesus Cristo de Nazaré. E a graça da redenção operada por Cristo pode nos transformar. Sabe, nós temos essa graça, irmãos. Nós temos esse chamado, nós temos esse convite à transformação, à reconstrução. Nós não podemos voltar, não tem como voltar ao estado original, mas tem como nós transformarmos o nosso corpo, a nossa sexualidade, a nossa maneira de viver pela graça da redenção de Cristo. Olha o que o catecismo da igreja vai dizer: se é verdade que Cristo nos ressuscitará no último dia, também é verdade que, de certo modo, já ressuscitamos com Cristo, pois graças ao Espírito Santo, a vida cristã é, já agora, na terra, uma participação na morte e na ressurreição de Cristo. Não importa o quanto a mancha do pecado é grande, muito maior é a mancha, né? É o sinal do sangue de Cristo na nossa vida. Não temos como voltar à inocência original, mas o Senhor nos chama a nos reencontrar como homens novos, né, na nossa história, pela morte de Cristo, pela ressurreição dele. Né? Então, é importante aqui para nós terminarmos a nossa fala, o nosso momento, falarmos desse chamado à pureza, né, que nós temos em nós, que a teologia do corpo nos traz, né, dessa busca pela purificação, pela pureza daquilo que o pecado manchou. Né? E aqui eu trago também, a partir da teologia do corpo, a partir da catequese ali 50, mais ou menos, ele começa a falar um pouco da pureza cristã. E na 57 ele traz uma reflexão bonita, que vai dizer que a pureza como virtude, ou seja, capacidade de manter o próprio corpo com santidade e respeito, aliada com o dom da piedade, como fruto da permanência do Espírito Santo no templo do corpo, realiza nele tal plenitude de dignidade nas relações interpessoais que Deus mesmo é nisso glorificado. A pureza é a glória do corpo humano diante de Deus, é a glória de Deus no corpo humano. Irmãos, existe um caminho. Não sei se você, por exemplo, sabe tocar violão. Eu não sei tocar violão, né? Minha esposa sabe, mas ela não aprendeu no dia, ela nasceu sabendo. Ela precisou treinar, ela precisou aprender, ela precisou fazer algo para nós chegarmos na vontade de Deus para o nosso corpo. Talvez que esteja tão longe dele, talvez não seja um dia, um estralo de dedo, mas nós podemos caminhar, dar um passo por dia, né? Isso é possível. Vencer os pecados da sexualidade é possível, gente, é possível.
O sacramento da confissão está aí, a graça de Deus está aí, o Espírito Santo está aí. Então vamos caminhar nesse sentido. Vamos ensinar o nosso povo, né, que nós atendemos, que nós acolhemos, que participam dos nossos grupos de oração, que por mais que o pecado nos causa feridas e danos graves, a redenção de Cristo, o sangue de Cristo, nos traz uma restauração verdadeira. Que Deus te abençoe muito, meu irmão. Obrigado por participar dessa aula. E vamos juntos, avançando na graça de Deus. Essa escola de teologia do corpo é só uma pincelada, né, naquilo que o Papa João Paulo II nos dá de presente, a igreja nos dá de presente. Então eu peço para você, aprofunde seus estudos. A teologia do corpo mudou minha vida e tem mudado a cada dia. Espero que mude a sua. Espero que mude do povo que você acompanha. Então leve para a sua paróquia, leve para a sua diocese, leve para o seu grupo de oração. E que Deus te abençoe muito, meu irmão. E eu peço que o Espírito Santo te alcance, te dê sabedoria para entender tudo aquilo que Deus tem para a sexualidade humana. Grande abraço!